Após a derrocada do socialismo, os governos dos países que formavam a antiga União Soviética, incluindo a Rússia, abriram o mercado aos investimentos estrangeiros, conduziram privatizações de empresas e promoveram outras medidas neoliberais. A transição para o capitalismo foi um período extremamente difícil para a população da maior parte desses países, que na década de 1990 enfrentavam profunda crise econômica. De modo geral, as taxas de desemprego subiram, a criminalidade aumentou e a inexistência de um órgão regulador eficaz na transferência dos setores da economia estatal para a economia capitalista fez com que uma pequena elite passasse a monopolizar os principais setores produtivos. A desigualdade social foi marcada pelo número crescente de milionários, ao mesmo tempo em que os níveis de pobreza aumentavam. A região de Belarus e o enclave de Kaliningrado se tornaram os territórios com mais baixo desenvolvimento socioeconômico do continente europeu. Embora a situação tenha melhorado a partir do início do século XXI, a maior parte dos países da Europa Oriental ainda apresenta dificuldades econômicas agravadas pela crise global iniciada em 2008. Se, por um lado, exige rejeição ao autoritarismo, principalmente ao período em que coincidiu com o regime de Stalin, por outro, o termo nostalgia é frequentemente utilizado tanto na Rússia como em outros países da Europa Oriental para se referir ao período do socialismo. Para compreender a origem desse sentimento, é necessário entender que antes da formação do bloco soviético, em sua maioria, governados por monarcas opressivos. Os regimes socialistas também tiveram aspectos positivos, como o desenvolvimento da infraestrutura e serviços públicos de qualidade. Além disso, o sistema capitalista atual falha em não atender aos anseios de parte da população. A crise econômica da Rússia pós-socialismo afetou profundamente a qualidade de vida da população. O caos econômico resultou até mesmo no aumento da taxa de mortalidade. Entre 1990 e 2000, o número de habitantes diminuiu cerca de 1,1 milhão de pessoas. A greve recessão atingiu o ápice em 1998, quando a intensa desvalorização do rublo, que é a moeda russa, em relação ao dólar, o endividamento do país e o alto índice de desemprego levaram à situação na qual o então presidente Boris Yeltsin decretou estado de moratória, ou seja, suspensão do pagamento das dívidas de um país ao outro. A medida de Yeltsin impactou todo o mercado financeiro internacional, levando o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a destinar um pacote de ajuda ao país. Após a renúncia de Yeltsin, Vladimir Putin foi eleito para seu primeiro mandato como presidente em 2000. A partir de então, a Rússia passou a apresentar um rápido crescimento econômico, beneficiada por uma alta no preço de recursos exportados pelo país, como o petróleo e o gás natural. A ascensão do PIB russo fez com que o país fundasse, com Brasil, Índia, China e África do Sul, o grupo dos países emergentes, o BRICS. Em 2011, a Rússia se tornou membro da Organização Mundial do Comércio, consolidando ainda mais sua abertura para os mercados estrangeiros. No entanto, a crise econômica global iniciada em 2008 e que reverbera até hoje abalou a economia do país, que entrou em recessão e passou por dificuldades por causa das sanções econômicas praticadas por alguns países, entre eles os Estados Unidos, em resposta à intervenção militar russa na Ucrânia e à crise da Crimeia. O déficit previdenciário decorrente de uma população envelhecida é atualmente o principal problema que afeta o crescimento econômico russo, assim como os altos gastos no setor militar. A taxa de mortalidade supera a taxa de natalidade e a crise demográfica resultante do decréscimo populacional é preocupante, levando à diminuição do mercado consumidor e à falta de oferta de mão de obra.
A crise econômica dos anos 90 e uma herança pouco produtiva das fazendas coletivas do período socialista resultaram em uma série de problemas para o setor agrícola desses países. Os trabalhadores rurais não tinham como manter a capacidade produtiva sem o apoio do governo e, consequentemente, verificou-se uma acentuada queda na produção agrícola. Desse modo, alimentos passaram a ser importados para abastecer a população, aumentando o custo de vida. No início do século XXI, uma retomada do desenvolvimento tecnológico se deu com os investimentos externos e atualmente a Rússia se destaca como produtor de cereais, como aveia, trigo e cevada, além de batata, beterraba e girassol. No entanto, embora a dependência das importações de alimentos tenha sido reduzida, em 2017 ainda importava mais alimentos do que conseguia exportar. A atividade agrícola na Rússia se concentra na porção sudoeste do país, que apresenta climas mais quentes e solo bastante fértil, o que proporciona uma alta produtividade de cereais, sobretudo de trigo. Atualmente, a Rússia se destaca como uma grande potência energética. É a maior produtora e a segunda maior exportadora de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita. A maior exportadora e a segunda principal produtora de gás natural, atrás apenas dos Estados Unidos. O país retomou sua eficiência na capacidade de exploração desses recursos por meio de desenvolvimentos tecnológicos no setor que, enfim, voltaram a colocá-la em paridade com os principais produtores após décadas de atraso no período pós-socialista. Além de petróleo e gás natural, também possui significativas reservas de carvão mineral, ferro, ouro, cobre, diamantes e recursos minerais metálicos estratégicos como cobalto, alumínio, platina e o níquel. Em relação à distribuição da atividade extrativista no território russo, as bacias dos rios Volga e Ural, que desagam no Mar Cáspio, constituem zonas naturais de alta exploração petrolífera. Já nos Montes Urais, encontram-se suas maiores reservas de minerais metálicos. Ao leste dos Montes Urais são abundantes, mas relativamente pouco exploradas. A exportação de gás natural para países da Europa Ocidental, que ocorre principalmente através de dutos de grande importância geopolítica, responde por uma parte significativa das exportações russas e tem elevado os países que dependem do gás natural russo a diversificarem suas fontes energéticas. As principais companhias russas do setor ilustram a forma como o estratégico setor energético passou a ser organizado na Rússia no século XXI. São empresas de capital aberto, mas o governo controla mais de 50% delas. Outras companhias importantes atuam de forma parecida em suas relações com o mercado e o governo. O Estado é o principal acionista, mas todas realizam parcerias com empresas transnacionais e possuem abordagens e planos de desenvolvimento próprios, competindo entre si no mercado. De todos os países da Europa Oriental, a Rússia é o mais industrializado e grande parte de suas indústrias está localizada na porção europeia do país. O setor industrial é impulsionado principalmente pela abundância de recursos naturais do território russo, um dos alicerces da economia nacional. Durante a década de 90, muitas indústrias estatais foram privatizadas. Embora atrasado tecnologicamente e aquém das principais potências industriais do mundo no que diz respeito à produção de bens de consumo, o país possui uma robusta indústria de base e uma indústria. Atualmente, o governo russo tem se empenhado em diversificar a produção industrial, estimular as indústrias de bens de consumo e aumentar o nível de tecnologia empregado, assim como o valor agregado e a qualidade dos produtos. Ao redor da capital Moscou e da cidade de São Petersburgo se desenvolveram parques industriais diversificados, compostos principalmente de indústrias têxteis, automobilísticas, eletrônicas e de telecomunicações.
Nas áreas próximas aos Montes Urais, por exemplo, há uma concentração de indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas, perto das grandes jazidas de petróleo, gás natural e ferro. Também existem parques industriais em partes da Sibéria, onde estão localizadas algumas das maiores jazidas de carvão mineral do mundo.